nós estaremos abordando agora, meus queridos, Efésios, né? Carta de Efésios, dando início hoje, o capítulo 1, e eu pedi para a Valquíria, então, estar lendo o capítulo 1 de Efésios para a gente, ok? Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, da dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito naquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém, meus queridos. Então, finalmente hoje, né, estamos iniciando aqui Efésios. Nós já vemos aqui, já temos a impressão aqui. É uma carta muito forte aqui também, que nos fala muito coisas aqui que às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem. Mas vemos aqui que ela é muito enfática, né? Quando se fala da questão da predestinação, eleição, que nós somos chamados, escolhidos, antes da fundação do mundo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto aqui no capítulo 1, e eu espero que fique claro, né, para todos os irmãos, né? Nós vemos Paulo aqui, preso em Roma, escreveu essa carta aqui, ali mais ou menos, imaginamos, na mesma época que escreveu Colossenses e Filemão, e parece ali ter enviado essa carta aqui pelas mãos de Tíquico, quando ele foi visitá-lo ali por volta de 62 e 63. Notem que Paulo, ele conhecia bem essa igreja. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, ali nós vemos no finalzinho do capítulo 18, Paulo ali começando a sua terceira
viagem missionária, vemos Apolo ali também em Éfeso, e Paulo, Paulo ele ficou um tempo ali em Éfeso, ele ficou ali por 3 anos, então ele conhecia bem ali a região e conhecia bem ali também essa igreja. E após ali ter saído de Corinto, né, ele se deslocou, nós vemos, para Éfeso ali, que era a capital ali da Ásia Maior, cidade muito importante ali na época, cidade que tinha mais de 300 mil habitantes ali. A gente estudou sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, e ali eu falei sobre a Tessalônica, ali também, uma cidade muito importante, que tinha mais de 200 mil habitantes. E aqui ela é mais relevante ainda, né? Nós vemos Éfeso, uma cidade muito importante ali da época, com mais de 300 mil habitantes. E nessa cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo ali de Diana. E nós vemos Atos capítulo 19, nós vemos um pouquinho falando sobre a situação ali que aconteceu quando Paulo estava ali em Éfeso, uma cidade muito idólatra, que tinha muita idolatria. E ali esse templo era era um atrativo para pessoas que vinham de diversas partes, justamente para conhecer ali o templo de Diana, que era uma coisa maravilhosa, né? Que eles diziam a estrutura dele, feito de mármore, coberto por ouro. Então, pessoas do mundo inteiro, do mundo antigo ali, iam ali para visitar o templo ali de Diana. E nós vemos algo maravilhoso que aconteceu, que é narrado ali, começando no finalzinho do capítulo 18 de Atos. Eu só vou citar, irmãos. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada depois. Nós vemos ali Apolo, que no finalzinho do capítulo 18 fala que Apolo pregava ali as escrituras com muito fervor. Ele pregava de uma forma muito impactante. E aí, entrando no capítulo 19, nós vemos ali quando Paulo está em Éfeso, e é muito interessante como o evangelho prosperou nessa cidade. E essa cidade foi muito importante ali, essa igreja que foi fundada ali, estabelecida em Éfeso, e que nós vemos depois que Timóteo, o jovem pastor, que foi o pastor sucessor ali do apóstolo Paulo, vemos também que João depois foi pastor dessa igreja, o apóstolo João, e que nessa cidade mesmo ali ele cuidou da mãe de Jesus, Maria. Então nós vemos muitas coisas ali que aconteceram. Mas uma coisa que eu destaco é que nós vemos em Atos, no capítulo 19, antes da gente entrar aqui na carta, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia ali grandes milagres. E nós vemos que o evangelho ali ele prosperou muito nessa cidade, de tal modo que ali existia um comércio muito grande em torno do templo de Diana, onde eles faziam ali nichos ali, estátuas, santinhos, que nós diríamos nos dias de hoje, de Diana. E ali já estava abalando até o comércio da época, a ponto de causar uma grande confusão, porque já estava ali abalando, né, o rendimento ali dessas pessoas que faziam ali esses santinhos de Diana ali. Então teve uma grande confusão, e nós vemos que coisa maravilhosa ali que aconteceu, que o evangelho prosperou muito nessa cidade muito importante. Então aqui nós vemos aqui, Paulo escreve essa carta para ali motivar, né, para abençoar a igreja de Éfeso e as igrejas vizinhas ali também. O conteúdo falado por Paulo é sobre a igreja, sobre a igreja e quais são os deveres e os privilégios daqueles que foram chamados por Deus para fazer parte da sua igreja. E um dos alvos aqui que nós vemos do apóstolo que ele escreveu foi para fortalecer, né, os efésios ali na verdade e também confortá-los ali também pela situação. Paulo, como eu disse, ele estava preso. E ali Paulo, como grande líder ali do cristianismo, muitas pessoas ficaram desanimadas. Então Paulo também escreve aqui para fortalecê-los ali,
né, e para confortá-los ali, no tocante aqui à sua prisão, né, para que eles não ficassem desanimados. Né? E a epístola, nós vemos aqui, ela é dividida, poderia dizer, em dois. Né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, nos fala aqui sobre a doutrina da igreja. Né? O que é a igreja, da onde ela surgiu, quem faz parte da igreja. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala aqui de como aqueles que Deus chamou devem, no caso, como eles devem viver, né? Como deve ser o proceder dos chamados, dos escolhidos. Então, nós vemos aqui, entrando no versículo 1, o apóstolo Paulo aqui chama aqui os crentes, os cristãos aqui de Éfeso, aos santos. Aqui, na verdade, não quer dizer pessoas sem pecados, mas pecadores aqui salvos pela graça de Deus. E eles somente são santos porque são lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós não devemos ver, quando é citado várias vezes na Bíblia, né, se referindo aos cristãos como santos. Então, uma pessoa até me perguntou esses dias, né, se é errado, por que eram chamados de santos, não porque eles são santos e puros como o Senhor Jesus, mas porque nós somos chamados de santos porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Eu até falei um pouquinho sobre isso já. Então, nós devemos entender isso. Não é pela nossa justiça, porque nós somos santarrões. Muitos acham que eles são santarrões, né? São o santo, né? Não é nada disso não, irmãos. Nós somos pecadores e somos justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E por isso nós somos santos, né? Por causa das obras de Cristo, não por causa das nossas obras. E aqui nós vemos quem que o apóstolo Paulo está chamando de santo. Os fiéis, né? Os que vivem em Éfeso ali, os fiéis em Cristo Jesus. Então, nós somos os santos, né? Todos nós que somos fiéis em Cristo Jesus. Cremos no Senhor e somos fiéis a Ele. Quando eu digo ser fiel ao Senhor, isso tem implicações, irmãos. O cristão ele não deve somente, eu creio no meu Salvador, ele me salvou. Não, nós devemos também segui-lo. Devemos também obedecê-lo. Nós devemos, da mesma forma que cremos no Jesus Salvador, devemos crer no Senhor Jesus. A palavra Senhor é muito importante. Isso nos mostra que nós devemos obediência a Ele. Ele é o nosso Senhor e nós devemos se submeter ao seu senhorio. Então é muito importante nós entendermos isso. Quem são os santos aqui? Os fiéis, os que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele dá a saudação no versículo 2, graça a vós outros e paz. Ele sempre sauda ali a igreja, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, ele diz aqui, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É muito importante aqui esse texto e de extrema importância que nós venhamos entender. Aqui Paulo está falando do lugar onde o Senhor Jesus foi preparar morada para nós. Então nós vemos, nós somos abençoados nas regiões celestiais, lá no céu. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, diz que nós devemos focar nas coisas celestiais, que é lá que nós iremos morar com Cristo, e não nas coisas terrenas, porque elas são passageiras. Então, aqui nós vemos aqui que nós somos abençoados já lá. Isso é garantido. E nós vamos ver aqui mais para frente que é selado, né? É selado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso foco, as nossas bênçãos, habitam nos lugares celestiais, aonde o nosso Senhor Jesus preparou morada está para nós, né? Então, é algo que nós devemos aqui entender. Aqui nós vemos esse parágrafo aqui, que é um parágrafo só. A partir do versículo 3 até o versículo 14, ele é um parágrafo só. Se vocês observarem, ele não tem ponto. Ele começa aqui do versículo 3
ele vai até o versículo 14, e Paulo aqui ele se empolgou, né? Paulo falando aqui do propósito de Deus, ele se empolga aqui, ele não para. Você vê que o ponto final aqui vai no versículo 14. Então é importante nós entendermos aqui esse parágrafo. E foi ali, Paulo começa glorificando a Deus pelas coisas que ele fez. E uma coisa que nós reparamos aqui, se trata de um parágrafo trinitário, né? Nós vemos aqui nesse parágrafo falando do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É um parágrafo inteiro falando aqui dos três, né? Uma sentença só, sem ponto, aonde Paulo fala, ali do versículo 3 ao versículo 6, o que Deus planejou. Do versículo 7 ao versículo 11, o que o Deus Filho, o Senhor Jesus, executou. E aqui do versículo 12 ao versículo 14, nós vemos que o Espírito Santo aplicou. Então é bem interessante aqui esse capítulo trinitário, né, da Bíblia, onde Paulo aqui faz... talvez tenha sido do Novo Testamento, acho que o maior parágrafo seguido, do versículo 13 ao versículo 14, sem ponto final. Então foi um grande desabafo aqui, a gente vai estar analisando ele. É muito importante esse capítulo, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, muito importante mesmo, para que nós venhamos a entender esse assunto. A gente tem conversado bastante, e essa é a última epístola que nós estamos estudando no Novo Testamento. Já estudamos todas as epístolas, e deixamos essa por último, justamente pelo assunto, que é um pouquinho mais complexo, mas eu acredito que muitos irmãos já estão um pouquinho mais avançados com relação a essa doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, porque ela é citada na Bíblia toda, irmãos. Ela é citada na Bíblia toda. Então, a gente já decorreu ali algumas vezes, foi motivo ali da gente estar tirando dúvidas ali sempre depois do estudo, né? Então, eu acredito que os irmãos aqui já estão... já conhecem já essa doutrina, e já uma coisa importante também, aceitar essa doutrina, né? Porque ela é muito importante. Então nós vemos aqui, meus queridos, vindo aqui nessa sentença grande do versículo 3 ao versículo 14, nós vemos 3 palavrinhas chaves sobre o que Deus fez. Notem bem o que Deus fez. No versículo 4, ele escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, olha aqui, note bem, ele escolheu antes da fundação. Isso aqui está, né, no passado. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Foi algo que ele fez, antes de ele criar o mundo todo. Ele já tinha feito isso. Ele escolheu, né, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aqui a Bíblia, de uma forma muito harmônica, ela continua no versículo 5. Predestinou para ele. No versículo 5. Predestinou para ele, para ali a adoção de filhos. Então, ele, antes da fundação do mundo, ele predestinou, né, os seus ali, os eleitos, os escolhidos, para ele. Para quê? Para serem, para adoção de filhos. Nós somos adotados por Deus. E isso ele fez, escolheu e predestinou antes da fundação do mundo, né? Nós vemos em várias outras partes da Bíblia que segue na mesma harmonia, né? Nós vemos ali Romanos capítulo 8, capítulo 9. Então nós vemos que a Bíblia ela é harmônica. A Bíblia ela nunca vai num lugar falar uma coisa e ela vai desmentir em outro lugar. Não funciona assim, irmãos. A Bíblia ela é inteiramente harmônica. E nós devemos não evitar textos, mas sim entender os textos. E vemos aqui, ele continua, ele repete bastante isso. Nós vemos aqui no versículo 11, que ele fala, fomos feitos herança predestinados. Novamente aqui. Eu sempre falo, irmãos, e eu fico feliz que muitos dos irmãos aqui já estudaram todas as cartas do Novo Testamento juntos aqui. Então, eu tenho, ao longo desses estudos, citado bastante essas palavras sinônimas, né, que são usadas na Bíblia. Os escolhidos, ele escolheu.
Os eleitos, ele elegeu. Os predestinados, né? Ele chamou, escolheu, predestinou, enfim, né? São palavras que a gente não pode negar. Então, nós devemos entender. Então, é o que nós vamos fazer hoje aqui, entender o que Deus fez. Ele fez isso, irmãos. Né? Muito claramente aqui. Nesse parágrafo aqui, é citado essas 3 vezes o que Deus fez. Ele escolheu antes da fundação do mundo, ele predestinou para ele, para a adoção de filhos, e fomos feitos herança predestinados. E como é feito isso? Como foi feito isso? Se nós lermos o capítulo 2, nós entenderemos. No capítulo 2, no versículo 8, eu vou ler aqui para os irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Né? Continua ali ele falando, não de obras, para que ninguém se glorie. É importante nós lermos o versículo 9 também, para nós entendermos que a graça é pela graça. Como que isso é feito? É feito pela graça do Senhor, e não é por obras. É assim que é feito. Não é por nada que nós tenhamos feito. O Fábio fez alguma coisa em um determinado momento que agradou a Deus, então Deus me salvou. Não é assim que funciona, irmãos. Se fosse assim, seria por esforços humanos, né? Mas não é. A Bíblia deixa muito claro aqui. Como que Deus ele fez? Ele predestinou antes da fundação do mundo, né? Ele predestinou, escolheu e nos fez herança, né? Predestinados. Como que ele fez? Pela graça, né? Pela graça. Gratuitamente. Nós vemos pela graça, mediante a fé. E é um dom de Deus. Tem muita gente que fala, aquele irmão ali é um irmão de fé. Irmãos, até a fé que nós temos foi dada por Deus. Olha lá, que a fé é um dom de Deus. Né? Até a fé que nós temos foi dada por Deus. Não é mérito nenhum nosso. Então esse negócio, eu sou um homem de fé, é nada. Eu olho para Deus e eu falo, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me dado fé. Porque eu estava morto nos meus pecados e o Senhor mudou o meu coração e me deu essa fé. Então nós devemos entender isso. A fé é dada por Deus, né? É um dom de Deus. E nós vemos aqui a salvação como ela é feita, é pela graça, mediante a fé, e ela é um dom de Deus, não é por obra. Eu sempre costumo dizer, irmão, é interessante isso. Nós vemos no versículo 9 aqui, que é do capítulo 2, não é por obras. Não quer dizer não. Eu sempre falo isso para minhas filhas, né? Não é não, né? E aqui o não é não. Aqui o não não é por obras. O não é não. Não é por obras. E não é por esforços humanos, mas pela graça do Senhor. Então, voltando para o capítulo 1 aqui, no versículo 6, nos diz que a glória da graça de Deus deve ser louvada, porque a graça que ele concedeu, ele nos concedeu como gratuitamente no amado. No amado aqui quer dizer em Jesus. Ele quer dizer, assim, resumindo, que a salvação que foi predestinada antes da fundação do mundo, que ele escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou como herança, ela foi feita pela graça e gratuitamente, irmãos. Né? Gratuitamente. É muito importante essa palavra, graça de graça. Né? Porque de graça recebestes, de graça dais. Não é por dinheiro, irmãos, né? É importante nós citarmos isso, porque hoje em dia há um foco muito grande em dinheiro, né? Tá que Deus vai te dar de volta. Isso aí é tudo papo furado, né? Vamos falar bem o português curto e grosso. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí é um outro evangelho. E, por sinal, o apóstolo Paulo diz que é maldito. E os que seguem esse evangelho estão sob maldição, né? O apóstolo João, já repeti, a gente estudou a primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João, ele fala que se nós seguirmos essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, nós somos cúmplices. Então nós não devemos fazer isso, irmãos. Devemos seguir o evangelho, a palavra, como ela é. E aqui nós vemos que ele concedeu, né, a sua graça, a salvação para os pecadores indignos gratuitamente. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é
fantástico, né? E aqui diz no versículo 7, ele continua dizendo, segundo a riqueza da sua graça. É uma graça maravilhosa, irmãos. Eu vi uma pessoa, um pastor, eu não vou nem citar o nome dele, falando mal da graça de Deus, falando que essa graça que é de graça é miserável, né? É maldita, né? Um pastor muito conhecido, por sinal, falando isso. Eu me deu até um arrepio quando eu escutei isso, irmãos. Porque a palavra graça é uma das palavras mais lindas que existe na Bíblia. A graça, sabe o que é graça, irmãos? É uma graça dada a pecadores que não merecem nada, irmãos. A graça imerecível é uma das palavras mais lindas na Bíblia. Sabe, nós devemos entender o que é a graça maravilhosa do nosso Senhor, irmãos. E devemos ser gratos, né? Porque como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7, se trata de uma graça maravilhosa, de uma graça, né, que é segundo a riqueza da sua graça. Deus, ele é rico em demonstrar a sua graça. Deus é rico em misericórdias. E nós devemos entender isso, meus queridos. É muito importante que nós venhamos a entender isso. E aqui, então, nós vimos o que Deus fez, né? Ele escolheu antes da fundação, ele predestinou, né, para a adoção dos filhos, fomos feitos herança, predestinados, e aqui nós vemos como é feito pela graça, gratuitamente, né, dessa forma que é feito, não é por obras, não é por nada que nós venhamos fazer, é totalmente pela graça dele. E aqui nós vemos o porquê e para quê. Note bem aqui, palavrinha-chave também aqui, versículo 5 diz, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 9, duas vezes aqui, ó, desvendando o mistério da vontade. Vontade aqui de novo, segundo o quê? O seu beneplácito, a sua vontade. Novamente aqui. E mais uma vez aqui nós vemos no versículo 11, segundo o propósito, o seu propósito, daquele que faz, ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Então, agora voltando para a pergunta que não se cala, né? A pergunta que não quer calar. Por que ele escolhe? Por que ele predestina antes da fundação do tempo, do mundo? E por que ele faz todas as coisas, né? A resposta aqui, meus queridos, sabe por quê? É uma resposta muito direta e simples. Porque ele quer. É isso. Aqui está muito claro, ele repete várias vezes. Várias vezes aqui ele repete. Segundo o beneplácito da sua vontade, beneplácito da sua vontade, beneplácito da sua vontade. É a vontade dele, irmãos. Né? É a vontade dele. E ele faz porque ele quer, porque é a sua vontade. É simples a resposta. Muita gente fica, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Eu achei interessante ontem com os irmãos no parque, nós tivemos uma conversa, e o Charles falou uma coisa muito interessante, a gente falando sobre essa questão da predestinação, e que é assim, que Deus fez assim, escolheu assim, e o Charles falou um negócio muito interessante. É assim que diz, e a gente deve aceitar. É assim, irmãos. Perfeito isso. É exatamente isso, irmãos. Nós sabemos que é assim, ó. A Bíblia está falando que é assim. Né? Mas tem muitos aí falando que essa doutrina da predestinação é uma doutrina fatalista. Não é não, irmãos. O que nós devemos entender, ele faz sim, dessa forma. Pela graça, não é por esforço humano. Na fundação do mundo, é assim mesmo que o texto está falando, mas uma coisa nós devemos entender. Não tem nada de fatalismo aqui, irmãos. As pessoas falam que é fatalismo porque falam, Deus vai mandar uns para o inferno e outros vão para o céu. Sim, isso é fato. Só que não há injustiça nenhuma da parte de Deus, irmãos. Uma coisa que nós devemos entender e estudar é o que eu tenho repetido aqui diversas vezes. Nós devemos entender quem Deus é. Devemos entender os seus atributos, que trabalham em perfeita harmonia. Ele é amor, ele é um maravilhoso, rico em misericórdia, como disse aqui, mas ele é santo. Ele é santo, irmãos. E por causa da sua santidade, ele não consente com o mal. Então ele não vai ter, como nós estudamos em 2 Pedro, ele não vai ter o ímpio por inocente. Não vai ter, irmãos. E nós vemos ali em 2 Pedro, é muito forte, talvez uma das epístolas mais fortes do Novo Testamento, juntamente com Judas, principalmente se nós olharmos ali o capítulo 2, que ele fala, como no mundo antigo. No mundo antigo ele fez com Sodoma e Gomorra, com o mundo antigo de Noé. Ele não vai ter o ímpio por inocente também no dia do juízo.
Isso é fato. Ele faz isso porque ele é mau? De forma alguma, irmãos. Ele faz isso porque ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo que se ira contra o mal. E ele não pode negar a sua santidade. Ele não é como o homem, que ele muda. Então, ele é afrontado pela santidade, ele é um Deus totalmente puro, e ele vai exercer a sua reta justiça. Ele não pode fazer diferente, porque ele é assim. Ele é um Deus puro, santo, e ele vai exercer a sua reta justiça. E nós devemos entender isso, irmãos, né? Agora, quando eu falo reta justiça, irmãos, é reta justiça. Como eu disse, é uma justiça que anda em perfeita harmonia com os seus outros atributos, que é amor. Ele ama, irmãos. E ele salva pessoas. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Na verdade, ele tira as pessoas do inferno, porque ele é rico em misericórdia. Ele é amor, ele é maravilhoso. Então, nós devemos entender Deus como ele é, né? É muito importante isso. E quando nós entendemos quem Deus é, nós conseguimos entender quem nós somos, né? Seres pecadores, né? Seres pecadores que havia um abismo, né? Um abismo entre Deus Santo, né? E o homem, né? E ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não perecesse. Então é um Deus fantástico, é um Deus maravilhoso. E é importante nós entendermos todas essas coisas, meus queridos. Então aqui nós vimos, né? Como que por que ele faz, né? Por causa da sua vontade, é a vontade dele, né? É a vontade, ele faz porque ele quer. E eu acrescento isso, porque ele quer e porque ele pode. Nossa, ele é Deus. Ele pode, ele faz o que ele quer, né? Ele faz o vaso para honra, ele faz o vaso para desonra também. E o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos capítulo 9? Cale-se o homem. Quem é o homem para questionar Deus? Né? É isso, irmãos. Né? Ele faz porque ele quer. Ele faz porque também ele pode. Ele é Deus. Ele está no controle de tudo. Nem um fiozinho da cabeça nossa cai sem que ele não esteja no controle. Esse é o controle que Deus tem, irmãos. Vamos entender. Esse é o controle que Deus tem de todas as coisas. E tudo, eu sempre repito isso, vai se cumprir da forma como é citado na palavra dele. Tudo, exatamente tudo. Podemos esperar. Logo, logo, Jesus está vindo aí, ele nos levará. Essa promessa não tarda, meus queridos. Tudo que o Senhor falou pelos seus profetas, tudo que ele falou pelos intermédios aqui dos discípulos, dos apóstolos, vai se cumprir exatamente como ele disse. E aí nós vemos aqui também, né, o porquê, nós vemos o porquê e para quê? Para quê que Deus faz essas coisas, né? Segundo o conselho da sua vontade. Aqui também nós vemos palavrinhas chaves aqui nesse texto, no versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. No versículo 12, para o louvor da sua glória. Versículo 14, em louvor da sua glória. Irmãos, Deus faz todas as coisas por intermédio e para a glória da sua glória. Tem uma pregação, meus queridos, eu acho que vocês podem até achar ela na internet, do pastor Jonas Madureira, que ele fala sobre Jesus. Jesus, ele não é politicamente correto, e ele segue sempre para o louvor da glória do Pai, sempre. E ele fala algo muito interessante nessa pregação, que o Senhor Jesus, ele não era humanista. O foco principal dele era fazer a vontade do Pai. E ele entendia isso, né? Seguindo sempre nesse sentido. O objetivo principal dele não era agradar o homem, não era agradar o homem de forma alguma, mas em si para com o louvor da glória do Pai. E nós devemos fazer isso, irmãos. Se nós olharmos, eu sempre falo isso, nós devemos sempre estudar a Bíblia olhando para o Senhor Jesus e tentar imitá-los. E esse talvez seja o maior desafio dos cristãos. É nós não sermos politicamente corretos e querer agradar homens, mas fazer igual o Mestre, o Senhor Jesus. Fazer as coisas para a glória do Pai. E aí nós podemos falar, mas Deus então, ele é um Deus egoísta? De forma alguma, irmãos. Irmãos, Deus ele é totalmente santo. Não existe nada maior do que a glória de Deus, irmãos. Se o próprio Deus achasse alguma coisa maior do que a glória dele, ele ia seguir. Mas não tem, irmãos. Né? Eu fico uma coisa assim, eu vejo muita gente questionando
a forma como Deus faz as coisas, né? Mas Deus é injusto, Deus, né? As pessoas que fazem isso, primeiramente, elas não entendem. Eu vou te falar bem a verdade, irmãos. Eu vejo esse texto aqui, nossa, que maravilhoso, irmãos. Como Deus é tremendo, como Deus é fantástico. E olha a atitude do apóstolo Paulo, em uma sentença aqui, ó, do versículo 3 ao 14, ele glorifica a Deus. Ele está glorificando a Deus por todas essas obras trinitárias. E nós, irmãos, deveríamos fazer o mesmo. Olhar como o apóstolo Paulo e se maravilhar. Eu sempre falo que o verdadeiro cristão, irmãos, ele pode ter dúvidas. E quando nós temos dúvidas, nós podemos olhar para o Senhor e questionar. Nós vemos que Abacuque, ele questionou. Nós vemos que é normal, nós temos dúvidas e questionar, Senhor, por que isso? É normal. Mas o cristão, ele não fica ali... quando você sabe que é daquele jeito, a Bíblia está falando que é desse jeito, e não aceitar. Pelo contrário, o cristão, como o apóstolo Paulo, ele não só aceita, mas ele se maravilha com as obras do Senhor. E isso é fato, irmãos, isso é fato. Eu olho para tudo isso, e eu vejo o controle de Deus sobre as coisas, como ele fez as coisas, de forma que eu não consigo entender. Como que maravilhoso. E muitas pessoas me perguntam, né? Até a questão da soberania de Deus, responsabilidade do homem, como todas essas coisas são... Não sei, irmãos. Se trata de um Deus que retém todo o poder, toda a glória, um Deus perfeito, que tem toda a ciência. Como Deus faz as coisas, irmãos, muitas vezes a gente não vai entender. Então, lá no céu nós entenderemos, né? É isso que nós faremos lá no céu. Nós passaremos séculos e séculos ali conhecendo mais desse Deus que é complexo, que é um Deus onde o próprio salmista diz que insondáveis os caminhos do Senhor, irmãos. Muitas coisas são que nós não podemos compreender, de tão complexas que são, porque se trata de um Deus complexo, um Deus fantástico, um Deus tremendo e maravilhoso. E aqui nós vemos, ele faz tudo para o louvor da sua graça, do louvor da sua glória. Continuando aqui no versículo 13, nós vemos aqui também que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Eu sempre destaco aqui, o assunto é sempre o evangelho da salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito de Deus, aqui da promessa, o Espírito da promessa. Aqui, meus queridos, se nós olharmos, entender essa palavrinha selados, aqui, quando ele diz selados, quer dizer, é uma garantia que nós temos, uma garantia do Espírito, que nós somos selados pelo Espírito, é garantido essa salvação. E, para dar um exemplo, nós vemos naquela época, quando Jesus ele foi morto na cruz, e ali no túmulo dele, os fariseus foram correndo ali para Pôncio Pilatos, ali no caso, e pediu para que ele interditasse ali e lacrasse o túmulo de Jesus, porque os discípulos tinham falado que ele ia ressuscitar. E aí eles falaram para Pilatos, lacra lá, coloca um guarda, porque senão eles vão roubar o corpo e vão falar que Jesus ressuscitou, né? Claro, obviamente, nós vemos o anjo, né, os anjos ali que abriram a pedra não se importava com esse decreto ali de ter lacrado. Mas ali, lacrar, normalmente, quando acontecia isso, normalmente eles colocavam um selo, dizendo, Pilatos, né, diz, isso aqui está lacrado, ninguém pode tocar. Então é nesse sentido aqui que nós falamos de selados pelo Espírito, né? É a autoridade, é o compromisso ali do Espírito, né, que é certo. Né? Então nós temos confiança, é a garantia de que nós somos salvos, né, pelo Espírito da promessa. E no versículo 14 aqui, né, no qual o penhor da nossa herança, aqui no caso, o Espírito Santo, não somente a entrada paga, adiantada aqui, mas confirma ali a posse já, a posse que nos comprou e nos selou. Então isso aqui também nós podemos ter confiança da nossa salvação, né, pelo Senhor. Versículo 15, voltando aqui para o 14, meus queridos, algumas pessoas perguntam
com relação ao selo e batismo com o Espírito Santo. Se são a mesma coisa, né? Eu, nesse caso aqui, eu acredito que não seja a mesma coisa. O que nós vemos ali no capítulo 3 de Mateus, quando fala, João Batista, ele está falando que depois dele viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. E aqui nós vemos o selo, né? O batismo com o Espírito Santo e com o fogo, que nós vemos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vemos que são duas coisas distintas. Eu já expliquei isso algumas vezes também. O batismo com o Espírito Santo, ele é muito claro para mim que nós somos, o machado está, né, na árvore, todo aquele que não dá bom fruto é queimado e jogado no fogo. Aí é o batismo com fogo. Mas ali nós vemos que são duas coisas que acontecem. É citado o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Um é o Senhor Jesus colocando os seus no corpo, né? E o com fogo é o julgamento dos ímpios. Para mim é muito claro ali o texto, o que é um, o que é o outro. Aqui, no caso, está falando do selo, né, da garantia da salvação. Eu não acredito que seja a mesma coisa. Se nós olharmos o que é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo, que de uma certa forma é um selo, né, que nós somos colocados, né, mas aqui eu vejo aqui como selo da garantia da salvação, é algo diferente, tá? O batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo no capítulo 12, onde ele fala sobre os dons, ele fala que todos nós fomos batizados pelo Espírito no corpo. É exatamente isso que está falando em Mateus capítulo 13, que é o batismo com o Espírito Santo. É uma ação sobrenatural de Jesus, que João mesmo fala, depois de mim virá um, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ali são as duas coisas, né? Nós somos batizados, todos os que creem são batizados e são incluídos de uma forma sobrenatural no corpo de Cristo. É isso, né? No celeiro, como é citado no capítulo 3 ali. E o batismo com fogo, obviamente, ali muito claro no texto, para mim, é o julgamento dos ímpios. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus queridos, muito cuidado. Muita gente aí falando fogo, 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 quero ser batizado com fogo. E para mim, na Bíblia é muito claro ali que está falando batismo com fogo é a condenação dos ímpios, né? Então, que nós venhamos realmente analisar os textos e entender aqui o que é o quê, né? É importante isso. Versículo 15, Paulo ora dando graças pela fé deles, que era a prova da verdadeira regeneração aqui. Então, Paulo aqui começa dando graças, agradecendo pela fé que eles tinham e que era a prova da verdadeira regeneração, que mostrava aqui que eles tinham frutos de salvação. Porque o salvo, o cristão, irmãos, ele dá frutos. Ele dá frutos para a honra e glória do Senhor. Eu sempre falo, nós não fazemos obras porque nós vamos ser salvos por elas, né? Nós vimos agora aqui que não é por obras, é pela graça. Nós simplesmente fazemos boas obras porque nós entendemos que a Bíblia nos instrui a fazer e nós fazemos para a glória do Senhor. Versículo 17 e ao versículo 19 aqui, vemos que eram aqui 3 petições centrais. A primeira aqui, nós vemos que para que os efésios aqui pudessem conhecer plenamente a esperança do chamamento deles. Número 2, que pudessem ali apreciar as riquezas ali da glória de Cristo, a herança dos santos. E número 3 aqui, que eles pudessem meditar na suprema grandeza do seu poder. E aqui nós caminhamos para o fim aqui, irmãos, a partir do versículo 20, Cristo ali assentado, citado aqui, assentado à direita do Pai. Aqui o apóstolo Paulo exaltando o Senhor, que reina assentado à direita do Pai. Versículo 21 diz que ele é acima de todo nome que já foi citado na face da terra. Nossa, é bem interessante isso, que não somente os nomes que já foram citados, todos, mas também todo nome ainda que estaria por vir. Ou seja, que é bem significante isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que o nome de Jesus, nunca, jamais haverá um nome maior do que o nome de Jesus. Olha que maravilhoso isso. Que ele está dizendo, nunca houve e nunca haverá
um nome maior do que o nome do nosso Senhor. E aqui é citado que é o nome acima de todos os nomes e acima de todo poder, né? Porque ele reina, ele tem poder sobre tudo. Versículo 22, aqui nós vemos, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, e a igreja reina com ele, né? Esse assunto de Jesus reinar é algo bem interessante também, se nós formos estudar assuntos escatológicos. Porque muitas pessoas falam na questão do milênio também, de quando o milênio ele começa, em Apocalipse, ali, quando Jesus ele começa a reinar. Né? E as pessoas acham que é depois quando ele volta. Né? Na verdade, eu não vejo por esse lado, não. A Bíblia nos fala que ele começa a reinar na sua ressurreição. Né? Ele fala que todo o poder lhe foi dado, tanto no céu quanto na terra. Nós já reinamos com ele. E aqui isso aqui fica muito claro. Né? Então, é para nós pensarmos aqui também, né? sobre essa questão escatológica também, de quando o Senhor começou a reinar. Para mim, muito claramente, ele já reina. E nós, como igreja, aqui também reinamos com ele. E aqui no versículo 23, aqui ele termina de uma forma maravilhosa, falando dessa plenitude, a igreja, o seu corpo, salva, remida, predestinada, escolhida e completa nele, né? É complemento dele e que ele é o cabeça, né? Ele é o Senhor, ele é o cabeça. Eu gosto muito, irmãos, de destacar isso, que ele é o cabeça, ao versículo 22. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja e ele é o cabeça da igreja. É muito importante nos nossos dias nós entendermos. Quando nós vamos numa igreja, nós entendemos que nós somos o corpo e ele é o cabeça. A ele toda a glória. Ele é o único digno. Ele é o único que é maior que todos. A Bíblia não fala que ninguém é maior que ninguém. Pelo contrário, fala que somos todos iguais. Não existe uma casta privilegiada. Ele é o nome sobre todo nome. A ele e ele somente tem que ser o louvor. A ele e a ele somente o culto. Só para ele, irmãos. O culto deve ser sempre feito somente para ele. As canções, as orações e a pregação, tudo deve ser cristocêntrico. Tudo deve ser para a honra e glória desse Deus fantástico e maravilhoso. Amém, meus queridos? Então, eu vou pedir para o Charles, ele pode acabar a gravação e nós estaremos orando.